Indicações e propostas. Indicações e propostas. Pois não. Porque, a rigor, não é uma proposta, mas é submeter ao plenário um voto de profundo pesar pela perda do doutor Rogério Cazado, que é um homem que, nessas últimas 2 décadas e meia, conseguiu humanizar a psicanálise, dar um tratamento aos doentes mentais, aos doidos, em que não era olhado apenas a cabeça e também o coração. Ainda ontem estivemos conversando demoradamente com o doutor Érico sobre este assunto. O tribunal tem uma participação direta, e muitos não entendem, talvez hoje possam até entender, que o tribunal tem uma participação do Silvério Tunes, já muito, acho. Não sei se antes do presidente Érico já tinha, eu dei continuidade, o conselheiro está dando, porque são pessoas que precisam. Até porque, me perdoem o excesso de franqueza, os normais nunca fizeram nada pelo mundo. Erasmo, o de Roterdã, em seu elogio à loucura, sempre disse isso. Não é? Os loucos são luminosos, mas, lamentavelmente, eram tratados como os bichos presos nos antigos hospícios, nos manicômios, e hoje o tratamento é um tratamento de cabeça e de amor. E ninguém melhor do que o doutor Cazado, que teve esse rompimento entre aquele passado do choque elétrico e as flores do momento em que se trata esses pacientes, aliás, uma filosofia muito mais perto de Cristo do que outrora, que muito perto do seu antagônico. Então, o voto que eu quero propor é de profundo pesar e que seja comunicado à família enlutada e a todos os órgãos modernos, contemporâneos, que tratam das doenças mentais pela perda do Dr. Rogério Cazado. De acordo. Essa presidência... De acordo, senador. Também de acordo. Que seja comunicado à família e, por unanimidade, foi aprovada a proposta do conselheiro Josué Filho. Do conhecimento ao plenário, e, através da SESEX, a presidência deste tribunal, o conselheiro Ari, antes de sair, designou 31 inspeções no interior, e já se deslocaram e estão nos interiores fazendo devidamente inspeções nos municípios de Manaus. Está na intranet os municípios que estão sendo inspecionados. Se alguém tiver interesse em verificar. Também a SESEX também apresentou à presidência do tribunal e aos senhores conselheiros relatório de auditoria de conformidade em aquisição de soluções de tecnologia da informação. Também está disponibilizado na presidência, se alguém tiver interesse de cópia. Essa presidência tem a agradecer o trabalho da SESEX e dos seus membros, analistas e servidores da área meio. Para antecipar um pouco, que eu dei uma pulada aqui, a presença do conselheiro Júlio Cabral, do conselheiro Érico, do conselheiro Josué Filho, e justificar a ausência do conselheiro presidente, que está viajando a serviço, juntamente com o conselheiro Mário de Mello e o conselheiro Júlio Pinheiro, que está a tratamento de saúde. Em substituição, está convocado o conselheiro convocado Mário Filho, e também agradecer a presença do auditor Alípio Firmo. E, não menos que isso, nosso procurador Roberto Cristianã. Gostaria também de dar cumprimento e dizer ao plenário
que eu, como relatora das contas do governador, mandei dar conhecimento ao conselheiro Ari, e estou lendo agora o ofício. Quero cumprimentá-los cordialmente, considerando ser a minha responsabilidade a relatoria das contas do governador do Estado do Amazonas, exercício 2015, objeto do processo 11.540/2016, solicito a aprovação do egrégio Tribunal Pleno nos termos do inciso 1º do artigo 109 e parágrafo 1º do artigo 214, todo do regimento interno desta Casa, no sentido de que a sessão especial de apreciação da referida prestação de contas seja marcada para as 9h30 do dia 25/5/2016. Ato contínuo, uma vez acatada pelo egrégio Tribunal Pleno, a data mencionada, que esta seja devidamente comunicada ao excelentíssimo senhor governador José Melo de Oliveira. Então, coloco em aprovação 25, na próxima quarta-feira, às 9h30. A presidência já tem, lógico, ciência, não é? Sim. De acordo, completamente de acordo. Conselheiro Érico, conselheiro Josué, conselheiro Mário. De acordo. Então, fica assim marcada a sessão solene especial da aprovação das contas do governo. Aprovação para o dia. Quero fazer um registro de parabenização aos funcionários desta Casa do mês de maio: Aldaci Andrade Telo, Nairiane Freitas Machado, Amanda de Almeida Mota, Ana Raquel Lobo Aleixo, Anderson Pinheiro, Nepomuceno, todos aniversariantes do mês de maio. Também quero fazer um registro de parabenização todas as assistentes sociais do tribunal e do nosso Estado, que ocorreu dia 15/5, dia da assistente social. Coloco ainda na fase de indicações e propostas alguém que queira se manifestar. Não havendo nenhuma manifestação, dou por encerrada a fase de indicação de proposta e vamos à distribuição dos processos. Conselheiro Júlio Cabral, lote 1. Conselheiro Júlio Pinheiro, 6. Conselheiro Érico, Por minha conta, já fui. 3. Pelo menos eles iam... Conselheiro Josué, Mais, com certeza. 7. Conselheira Iara, 4. Conselheiro Mário de Melo, 5. Conselheiro convocado Mário Filho, 8. Auditor Alípio, 2. Temos um julgamento adiado. Excelência, eu devolvi esse processo sem manifestação. Nenhuma. Não havendo manifestação do conselheiro Júlio Cabral, em discussão, votação. Conselheiro Júlio Cabral, de acordo com o relator? Sim, excelência, eu devolvi sem manifestação. Então, pacificado o voto do relator.
Julgamento em pauta, da pauta ordinária. Eu gostaria de dizer para o doutor que está inscrito, né, para uma defesa oral, que não vai demorar, que vamos só aguardar um pouquinho, que os outros processos não têm destaque, Excelência. Ok. O processo do conselheiro, primeiro processo da pauta e o único processo da pauta do conselheiro Júlio Cabral, é o embargo de declaração, e passa a palavra ao doutor Cristianã. Obrigado, presidente. Neste processo, verificamos que não houve, de fato, omissão no voto do relator, mas, devido aos embargos preencherem os requisitos de admissibilidade, opino pelo conhecimento, mas pelo não provimento dos mesmos. Pacificado, Excelência. Pacificado, de acordo com o relator. Em votação, conselheiro Érico. Conselheiro Josué Filho. Conselheiro Mário. De acordo. Filho. Então, não conheça dos presentes embargos nos termos do artigo 148 e seguinte do regimento interno. É o voto do relator. Passamos para a pauta seguinte do conselheiro Júlio Cabral, já relatou o único processo, agora o conselheiro Érico, não há destaque na sua pauta, dou por aprovado seus processos. O conselheiro Josué também não teve destaque, dou por aprovado os processos. Na pauta do auditor Mário Filho, também não há destaques, dou por aprovado os processos. Do conselheiro convocado Alípio Filho, tem um pedido de vista meu no processo, e o outro processo não tem destaque, também dou por aprovado. O último na pauta do auditor Alípio tem uma sustentação oral, que passo a palavra ao conselheiro relator. Senhor presidente, meu bom dia a todos. O processo é o 1428 de 2005, que trata da prestação de contas anual de exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Codajás, de responsabilidade do senhor Abraham Lincoln Diebe Bastos. Atuou no processo o procurador Dr. Roberto Cristianã. No caso aqui de praxe, eu lerei apenas o relatório, para, em seguida, ouvir o causídico. Bem, esse processo foi julgado pelo Tribunal Pleno, a partir de várias irregularidades, julgado irregular, no caso, e imputado a glosas, né, ao gestor. Posteriormente, o responsável interpôs recurso de reconsideração, conseguindo suprimir algumas glosas, né, permanecendo outras. Posteriormente, o responsável também interpôs recurso de revisão, e aí conseguiu suprimir mais outros valores referentes à glosa que ainda remanesceram do julgamento anterior, restando, portanto, uma glosa no valor de R$ 40.000 e fração, para ser recolhido. Registre-se apenas que, no julgamento, que foi proferido pelo tribunal à época, que foi objeto dos recursos, outras irregularidades foram apontadas por esse tribunal pleno. Por exemplo, foram abertos créditos suplementares pelo gestor, por excesso de arrecadação, no valor de 4 milhões de infrações, sem a comprovação de que existisse nesse valor no balanço orçamentário, uma vez que no balanço
existia um valor menor, no valor de 3 milhões e fração. Então, existia aí mais ou menos em torno de R$700 mil aberto em créditos suplementares, sem autorização legislativa. Eu faço apenas uma consideração que, conforme o país todo sabe, foi aberto processo de impeachment contra a presidente Dilma. Um dos pontos enfocados pelo Tribunal de Contas da União foi exatamente a abertura de créditos suplementares à revelia do Congresso Nacional. Então, trata-se da mesma situação. Também foi apontado que o gestor não colocou à disposição da comuna as contas do município, conforme determina a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 49, ferindo também esse diploma legal. Também, na época, o gestor não apresentou as contas ao Poder Executivo, suas contas anuais, aí no caso. Enfim, é o registro. Em relação ao tema ora proposto, caso concreto. Então, foi feito a análise, foi reaberto, aliás, no último recurso de revisão, no último recurso interposto, foi aberto um prazo para que o gestor recolhesse o valor remanescente das glosas imputadas e permanecendo intocáveis as demais irregularidades apontadas no acórdão. Então, foram analisados a defesa e a DICAME se manifestou conclusivamente no sentido de considerar o responsável em alcance, pelo valor remanescente e aplicar-lhe multa, mantendo o julgamento pela irregularidade. Por sua vez, o Ministério Público também foi no mesmo sentido. Em função da aposentadoria do conselheiro José Miquiles, Raimundo José Miquiles, à época, esse processo veio a mim, e por isso estou relatando, trazendo a julgamento nesta casa. Essa, em síntese, Excelência, esse, em síntese, é o relatório dos autos. De acordo com o regimento, temos aqui o pedido do Dr. Fábio Nunes Bandeira de Melo, que pediu para ser habilitado para a realização de sustentação oral. Aí o tribunal defere, Vossa Excelência está com a palavra. Senhora presidente, uma questão de ordem. Por não. Para a conferência do quórum, porque já houve pedido de reconsideração e recurso de revisão. A decisão foi anulada. Eu gostaria de saber se nós temos quórum, porque eu verifiquei que Vossa Excelência participou de um julgamento anterior. Eu não sei se, no caso, Vossa Excelência está impedida, porque a decisão foi anulada. Não tenho certeza. Vossa Excelência se considera impedida? Eu fui relatora do processo anterior. Então, tá, né? Então, não tem quórum, Excelência. Não. Tem porque o conselheiro Josué está impedido? Não. Então, conselheiro 1, 2, 3, 4. Há quórum. Então, passo a palavra para o conselheiro Júlio Cabral. Presidir a sessão. A presidência. Pronto. As duas coisas, Excelência. Obrigado, conselheira. Agradeço, doutor Iara, e já houve a manifestação do relator, agora me parece que vai ao advogado. A palavra com ele. Tenha bondade. Dê o prazer de ouvir Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais conselheiros e auditores que compõem esta colém da Corte, excelentíssimo senhor procurador-geral, ilustríssimo senhor secretário do Pleno, servidores, advogados e colegas, bom dia. Antes de enfrentar o mérito propriamente dito da presente sustentação oral, eu peço vênia a Vossas Excelências para tecer um breve relato sobre os andamentos processuais ocorridos até a presente data.
Primeiramente, é importante esclarecer que a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Codajás, exercício de 2004, de responsabilidade do senhor Abraham Lincoln Dib Bastos, foi julgada irregular na sessão ordinária ocorrida no dia 22 de março de 2017, ocasião em que o gestor foi condenado ao pagamento de multa e considerado em alcance. Pois bem, resignado com a decisão proferida no processo originário, o jurisdicionado interpôs recurso de reconsideração, e este foi parcialmente provido. Na ocasião do julgamento do recurso de reconsideração, o tribunal manteve a irregularidade das contas anuais e, em ato contínuo, fez a redução do valor originalmente alcançado. Como a prestação de contas se perpetuava irregular, o jurisdicionado interpôs recurso de revisão. Bem, no julgamento do recurso de revisão, a relatora do instrumento recursal, a excelentíssima senhora conselheira Yara, reduziu mais uma vez o valor considerado em alcance, e, em ato contínuo, anulou o acórdão proferido ainda no processo originário, determinando a intimação do gestor para apresentação de defesa em relação ao valor supostamente alcançado, ao valor remanescente alcançado. A este respeito, excelências, essa defesa pede vênia, mais uma vez, para que seja lido o trecho do voto proferido no recurso de revisão, que fez a redução do valor alcançado. Abro aspas. Analisando o caso detalhadamente, verifico que o valor total do alcance de R$ 127.112,97 foi devidamente comprovado através de extratos bancários, demonstrando os depósitos na conta corrente da Prefeitura Municipal de Codajás, no montante de R$ 87.030, transformando o valor do alcance para R$ 40.082,97. É apenas nesse momento, excelências, que o voto trata sobre a redução do valor alcançado. Pois bem, então, em obediência ao acórdão proferido no recurso de revisão, os autos do processo retornaram ao status quo ante. Ocasião em que a DICAME expediu uma notificação aos cuidados do jurisdicionado, a notificação de 157 de 2013, concedendo o prazo de 30 dias para que o gestor apresentasse defesa ou fizesse o recolhimento da quantia global e identificada de R$ 40.082,97. Bem, ao recepcionar a notificação, verificar o valor apontado pela DICAME e somar os valores referentes às irregularidades supostamente remanescentes, o fato é que o gestor não conseguiu encontrar o resultado alcançado pela notificação. Ou seja, as irregularidades que estavam, que permaneciam no processo, ultrapassavam o valor de R$ 40.082,97. Pois bem, em respeito ao princípio da concentração, da eventualidade, e até por apego ao argumento, esta defesa, e o faço de forma nominal, excelências, porque esta decisão foi minha, não foi do jurisdicionado, apresentou uma manifestação nos autos do processo, atacando as irregularidades que existiam e eram apontadas ainda no processo, e em relação ao valor alcançado, informou que a soma das irregularidades remanescentes não estava resultando, não estava coincidindo com o valor que estava sendo informado. E, por essa razão, havia impossibilidade de apresentação de defesa. O que a defesa queria naquele momento era retificação, até porque assim determina o regimento interno. O regimento interno, quando trata de valor alcançado, determina, ele não faculta, a individualização das irregularidades, bem como os seus respectivos valores. Bem, após essa manifestação, os autos do processo foram encaminhados ao órgão técnico
e ao Ministério Público, que, por sua vez, rechaçaram a resignação do jurisdicionado. De acordo com os órgãos instrutores, a quantia indicada naquela notificação 157 de 2013 refletia, de fato, o valor incorreto. Houve o reconhecimento que o valor imputado naquela notificação era incorreto. E peço vênia para ler o trecho, inclusive, proferido pela comissão de inspeção. Concordamos parcialmente com a defesa, somente em relação à fixação do valor de R$ 40.082,97, estabelecida como alcance ao responsável, pois deveria ser o saldo remanescente na importância de R$ 47.112,97. Bem, apesar de concordar com a defesa, o órgão técnico e o Ministério Público sugeriram o prosseguimento do feito e opinaram pela desaprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cordajás. A bem da verdade é que, quando os autos do processo foram inseridos nessa pauta de julgamento, confesso que fiquei surpreso. Fiquei surpreso porque a grande verdade é que existe um vício insanável nesse processo, que não pode se convalidar com o tempo. A convalidação desse vício, ela somente ocorre com a retificação do valor que foi indevidamente inserido na notificação 157. Pois nós sabemos, Excelência, que as comunicações oficiais elas devem ser retas, devem ser precisas, devem ser objetivas, e elas, em hipótese alguma, podem dar margem a interpretações dedutivas, a ilações, a achismos, a deduções, a adivinhações. Principalmente quando, numa prestação de contas, se discute glosa. Pois essa, mais uma vez, não é uma faculdade dos órgãos instrutores, é um dever, é uma imposição, há uma norma cogente no regimento interno que determina, que impõe a identificação, a pormenorização, a especificação das irregularidades e seus respectivos valores. E o fato é que não cabia ao jurisdicionado deduzir que o valor inserido naquela notificação estava errado. Na medida em que o órgão técnico e o Ministério Público o fizeram, eles simplesmente lançaram, se desincubiram do seu ônus, a grande verdade é essa, e lançaram a obrigação de dedução, de achismo, de ilação ao jurisdicionado. Bem, a meu ver, com a devida vênia, com o devido respeito às manifestações existentes nos autos do processo, isso nocauteia o devido processo legal. Isso fulmina todo e qualquer princípio referente à administração de processo na Constituição Federal. Sobretudo, a ampla defesa. Sobretudo, o contraditório. Excelências, a grande verdade é que não se está discutindo aqui se houve ou não um erro no valor identificado na notificação. Isso é fato incontroverso. O Ministério Público reconheceu, o órgão técnico reconheceu. O que se discute aqui é se caberia ao gestor, e a essa defesa, particularmente, adivinhar, deduzir, supor que o valor inserido era um valor equivocado. Bem, se isso for aceito, simplesmente haverá o reconhecimento de que as comunicações oficiais são passíveis de interpretação. E eu acredito, piamente, que no Estado Democrático de Direito, que, de acordo com todos os princípios inerentes aos processos que estão devidamente relacionados na Constituição Federal, essa possibilidade seja rechaçada, não seja admitida. O fato é que esse ônus não caberia ao jurisdicionado. Esse ônus caberia ao órgão técnico. Porque o jurisdicionado fez a parte dele. Ele provocou a relatoria do processo, ele provocou os órgãos técnicos, ele fez uma manifestação no processo dizendo: Excelência, órgão técnico, Ministério Público, o valor que está sendo identificado nessa notificação não confere com o valor das irregularidades. De onde vocês alcançaram isso? O que não está nos autos não está no mundo jurídico. O fato é que a única medida
oficial dentro de um processo, que a manifestação da parte, ela foi feita. E a grande verdade é que o processo não se encontra maduro para julgamento. Por fim, requer o acatamento dos termos da presente sustentação oral, a fim de que haja o saneamento final no processo e seja, de fato, expedida uma notificação aos cuidados do jurisdicionado, a fim de que a presente defesa ou recolha o valor correto. Eu agradeço mais uma vez, desejo a todos um bom dia. Obrigado. Depois de ouvir o ilustre advogado, eu devolvo a palavra ao conselheiro convocado. Senhor presidente, Pois não. uma questão de ordem. Tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. Eu vejo que a minha última manifestação, eu sou o oficiante nesse processo, minha última manifestação ocorreu há quase 3 anos atrás, quando possivelmente ainda estava sob a relatoria anterior, e considerando as observações feitas pelo nobre causídico, eu peço vista para uma melhor análise da situação e chamamento à ordem, proposta para que seja observados alguns pontos. Peço vista. Pedido de vista do nobre parquet, concedida, e devolvo a... Senhor presidente, antes de Vossa Excelência encerrar... Pois não, só tem a queria um palavra, Vossa esclarecimento. Excelência. Vossa Excelência, não há outra manifestação do Ministério Público depois da sua? Não. Depois da anulação do processo, não houve? Essa? O relator anterior, Tá. Bom, quem era? Então, está bem. Está pedido vista. É necessário, senhor secretário, o registro do quórum, exato, porque houve a sustentação oral. Doutor Mitil, verifica o quórum. Eu devolvo a presidência a Vossa Excelência, doutor Iara. Iara, presidente, só para dizer que a mim ficou perfeitamente claro que a defesa é lúcida, precisa, jurídica, aritmética. O secretário do Pleno, atendendo o pedido do conselheiro Júlio Cabral, como presidente, anotou o quórum devido para o próximo julgamento do feito. Passamos à pauta administrativa. Não houve nenhum destaque, mas eu pergunto se tem alguma observação, e senhores conselheiros. Há 2 disposições, Excelência, conselheiro Júlio Cabral. Isso. Se Vossa Excelência quiser Só se tem uma, manifestar. não é? Tem 2, uma da Defensoria Pública e outra da... Excelência, eu sou sempre voto vencido nisso. Então, De acordo. como eu estou na presidência hoje, Vossa Excelência está de acordo, né, presidente? Estou de acordo. Só por Vossa Excelência, exatamente. Então, encerrada a sessão administrativa, dando por aprovado todos os processos da pauta administrativa. Marcando a próxima sessão para o próximo dia 25, a sessão... Às 9, não é? Às 9h30, a sessão especial, e às 10 horas, nossa sessão, a seguir a sessão ordinária do nosso Tribunal Pleno. Agradecendo a todos e dou por encerrada a sessão.